Olá, meus irmãos, meus amigos, povo de Deus, discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Leno e este é mais um devocional na tenda do encontro para o nosso renovo, fortalecimento espiritual, para que o nome de Jesus, a palavra de Deus, seja glorificada em toda a terra. Nós vamos meditar hoje, meus irmãos, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ali atravessasse o templo carregando algum objeto. Não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Meus irmãos, nós estamos acompanhando aqui esse trecho das Escrituras, onde o Senhor Jesus, ele deixa claro aqui, na sua palavra, a palavra da salvação, palavra de vida eterna, que a igreja, o templo, o local ideal para as pessoas se conectarem com Deus, o local ideal para as pessoas serem ministradas por Deus. O templo, a igreja, é o lugar ideal para as pessoas serem aperfeiçoadas no conhecimento de Deus, na sua comunhão com Deus, na sua obediência a Deus, no seu temor, no seu amor e adoração para com Deus. Esse é o objetivo do local que chamamos templo, chamamos igreja. Mas mesmo na época de Jesus, nós observamos aqui uma apostasia. Nós observamos uma falta de temor, uma falta de reverência, uma falta de respeito. Meus irmãos, uma falta de compromisso com a verdade. Isso não é de hoje, meu irmão. Na época do Senhor Jesus já acontecia esse tipo de bagunça no templo, na chamada igreja. Então nós precisamos entender qual que é o objetivo de uma igreja local. Para que existe ali um templo? Para que existe? O Senhor Jesus deixou claro, é uma casa de oração para todas as nações. Meus irmãos, o Senhor Jesus em todo o tempo, Ele nos convida a ir para a oração. O Senhor Jesus tinha uma vida de oração, porque, meus irmãos, o que o ser humano precisa é só Deus que pode fazer. Deus quer realizar uma obra impossível aos homens, uma transformação nos nossos corações. Por isso que nós precisamos estar perseverando na oração, diariamente, em casa, meus irmãos, no nosso dia a dia e também muito mais no templo, porque ali é um momento em que nós vamos unir a nossa fé com a fé de outras pessoas, outros irmãos, e vamos clamar ao Senhor, vamos chamar a atenção do Senhor. Entenda que o Senhor Jesus não permitia nem que ninguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Nós entendemos aqui que muitos estão no templo apenas sobrecarregados com serviços. Não que não devemos fazer o serviço da casa de Deus. Ali tem muito serviço de limpeza, de pregação, serviço de ensinamento, serviço de discipulado,
serviço de evangelismo, mas o principal é a oração. O principal é falar com Deus. O principal é todos os irmãos estarem expostos à presença de Deus, para que haja transformação, para que haja iluminação, para que haja, meu irmão, a verdadeira vida de Deus. Não tem como transmitir a vida de Deus se eu não for cheio da vida de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio do conhecimento de Deus. Então é necessário estar perseverando na oração. Não adianta apenas ter um cargo na igreja, executar alguns serviços. Não. O Senhor Jesus repreendeu aquele que estava ali atravessando o tempo, carregando coisa. Jesus está falando aqui, ô moço, a minha casa será chamada casa de oração. Não podemos, irmãos, nos esforçar demais a respeito de uma determinada atividade e negligenciar a principal. A principal é a oração. A principal é estar com Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus chamou os seus discípulos em primeiro lugar para estar com Ele. Jesus não já chegou escolhendo os discípulos e mandando eles trabalhar, mandando eles fazer coisas. Não. Jesus chamou os discípulos para estar com eles, com Ele. Nós precisamos estar com Deus em oração, guardando a casa de Deus, fazendo aquilo que é a verdade. Muitos têm usado a casa de Deus para fazer casa de negócios, meu irmão. A pessoa vende bênção, vende milagre, e a maioria das vezes são milagres falsos, são ensinamentos distorcidos da verdade, uma verdade misturada com mentiras, com vaidades humanas. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos conserve na comunhão, na oração, na intimidade com o Pai. E eu quero orar com você nessa hora, Santo Deus e Eterno Pai, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe perder esse entendimento, que, ó Deus, a igreja, o templo é uma casa de oração e nós precisamos estar diante do Senhor em oração. Quanto mais, melhor, para que possamos ser transformados, ser iluminados, ser capacitados pelo Teu Espírito Santo, pelo Seu poder, pelos dons espirituais do Senhor. Pai, aviva a Tua igreja, aviva a Tua obra, alinha o coração do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, guarda essa palavra no seu coração. Um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser, no nome de Jesus.